Área 51, uma base militar localizada profundamente no deserto de Nevada, despertou a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo. A simples menção de seu nome evoca imagens de mistérios não resolvidos, tecnologias avançadas e, é claro, teorias da conspiração sobre extraterrestres. Mas o que exatamente é a Área 51? E por que esse lugar remoto se tornou sinônimo de segredos governamentais e fenômenos inexplicáveis? A Área 51 fica a noroeste de Las Vegas, em um terreno árido e desolado, dentro dos limites da imensa Nevada Test and Training Facility. Esse local não é apenas uma base militar, é uma zona de testes ultra-secreta utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos desde sua fundação em 1955. Embora sua existência só tenha sido oficialmente reconhecida pelo governo norte-americano em 2013, a Área 51 é, há décadas, objeto de especulações e teorias. A escolha do local não foi por acaso. A Área 51 está situada em uma bacia cercada por montanhas de todos os lados, o que torna extremamente difícil qualquer observação externa. Essa posição geográfica e o isolamento tornam o local ideal para a realização de testes secretos e operações militares longe de olhares curiosos. O grau de sigilo que envolve a base é tão alto que até mesmo informações sobre as atividades diárias ali permanecem estritamente confidenciais. A paisagem ao redor da Área 51 é tão implacável quanto fascinante. O deserto seco de Nevada, com suas temperaturas extremas, não parece o lugar mais convidativo para uma base militar. No entanto, essa inhospitalidade contribui para a privacidade e segurança do local. A vastidão do deserto também oferece espaço suficiente para testes aéreos e terrestres, sem o risco de serem observados. A Área 51 foi o centro de inúmeros projetos militares de alta tecnologia. Embora muitos desses projetos permaneçam secretos, sabe-se que a base foi usada para o desenvolvimento e teste de aviões espiões e tecnologias furtivas. Stealth, inovação e tecnologia avançada são palavras-chave na descrição das atividades ali realizadas, ainda que os detalhes exatos permaneçam envoltos em mistério. Com o tempo, a Área 51 ultrapassou seu propósito original e se tornou um fenômeno cultural. Inspirou filmes, livros e programas de televisão, cada um adicionando novas camadas de mistério e especulação sobre o que realmente acontece por trás de seus cercados fortemente vigiados. Para alguns, é um símbolo da transparência e da responsabilidade do governo. Para outros, é a prova definitiva de que não estamos sozinhos no universo. As origens. A história da Área 51 começa nos anos do pós-guerra, em uma época em que o mundo se adaptava a uma nova realidade geopolítica. Em meio à Guerra Fria, os Estados Unidos buscavam vantagens estratégicas sobre a União Soviética, e uma dessas vantagens era a superioridade aérea. Para alcançar esse objetivo, era necessário desenvolver tecnologias de vigilância e aviões capazes de voar mais alto e mais rápido do que nunca. Foi nesse contexto de urgência e necessidade que a Área 51 foi concebida e estabelecida. A escolha do local em Nevada também não foi casual. Em 1955, a Força Aérea dos Estados Unidos da América, sob a direção da CIA, começou a procurar um lugar adequado para testar o avião espião U-2. Eles buscavam um local remoto de difícil acesso e observação, que oferecesse segurança e privacidade para testar tecnologias altamente secretas. A bacia cercada por montanhas em Nevada oferecia as condições perfeitas. Além disso, a proximidade de outras instalações militares e de testes nucleares já existentes facilitava a integração logística e a segurança. Após a escolha, a base foi rapidamente construída. As instalações iniciais eram simples e projetadas para testes de voo e manutenção de aeronaves. Entretanto, a importância estratégica da Área 51 cresceu rapidamente e, com ela, sua infraestrutura. A base foi expandida com hangares mais modernos, pistas de pouso e decolagem ampliadas e um complexo de apoio mais robusto para atender ao número crescente de pessoal e projetos secretos. Além do desenvolvimento de aviões tecnologicamente avançados, a Área 51
também foi usada para outros projetos sigilosos, incluindo tecnologias furtivas e sistemas de armas avançados. A base oferecia um ambiente controlado, onde os testes podiam ser realizados sem risco de espionagem ou interferência externa. Essa autonomia permitiu que engenheiros e cientistas trabalhassem em projetos na vanguarda da tecnologia, expandindo os limites do possível na engenharia aeroespacial e militar. Com o passar dos anos, o propósito e as operações da Área 51 evoluíram em resposta às mudanças nas necessidades de segurança nacional e aos avanços tecnológicos. Contudo, o núcleo da base permaneceu o mesmo, um local para o desenvolvimento e teste de tecnologias avançadas. Seu papel na história da aviação e da inteligência militar é inegável, embora muito do que ocorre dentro de seus limites continue sendo um enigma. Importância durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a Área 51 tornou-se um palco crucial para o desenvolvimento e teste de tecnologias que desempenhariam um papel decisivo no equilíbrio de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse período, marcado por rivalidades políticas, militares e tecnológicas, exigia avanços que pudessem oferecer uma vantagem nas capacidades de defesa e espionagem. Com sua localização remota e instalações ultra-secretas, a Área 51 tornou-se o local ideal para tais desenvolvimentos. Um dos projetos mais importantes criados ali foi o avião espião U-2, projetado para voar em altitudes extremamente elevadas, fora do alcance dos radares e mísseis inimigos da época. O U-2 permitia aos Estados Unidos realizar missões de reconhecimento sobre o território soviético sem ser detectado. O U-2 podia capturar imagens detalhadas de instalações militares, silos de mísseis e outras infraestruturas críticas, oferecendo uma visão inestimável das capacidades e planos soviéticos. O desenvolvimento do U-2 na Área 51 foi um enorme desafio técnico. As equipes tiveram que inovar em materiais, design aerodinâmico e sistemas de propulsão para criar uma aeronave que atendesse às exigências das missões. Cada aspecto do U-2, desde sua estrutura leve até suas asas longas, foi projetado para alcançar a máxima altitude e alcance. As missões do U-2 revelaram informações vitais que ajudaram os Estados Unidos não apenas a compreender melhor as capacidades soviéticas, mas também a desempenhar um papel crucial em eventos como a crise dos mísseis de Cuba. As informações coletadas durante os voos do U-2 sobre Cuba, em 1962, forneceram provas concretas da presença de mísseis nucleares soviéticos na ilha, levando a uma confrontação que quase resultou em uma guerra nuclear. Além do U-2, a Área 51 foi fundamental para o desenvolvimento de outras aeronaves. A SR-71 Blackbird, criada como sucessora do U-2, é considerada um dos aviões mais rápidos do mundo, capaz de ultrapassar Mach 3. Seu design inovador e tecnologia furtiva tornaram-na extremamente difícil de detectar e abater, fazendo dela a ferramenta perfeita para reconhecimento estratégico. O A-12 Oxcart, predecessor da SR-71, também foi desenvolvido para missões de reconhecimento sobre territórios inimigos. Embora semelhante ao SR-71, o A-12 foi otimizado para um desempenho um pouco diferente e sua existência permaneceu em segredo por muitos anos. Embora o F-117 Nighthawk, o primeiro avião operacional baseado em tecnologia stealth, não tenha sido originalmente desenvolvido na Área 51, ele passou por extensos testes e aperfeiçoamentos na base. Seu design único e sua capacidade de evitar radares inimigos o tornaram um elemento decisivo em conflitos como a Guerra do Golfo, projetos secretos e avanços tecnológicos. Além das aeronaves, a Área 51 também serviu como campo de testes para tecnologias avançadas em outros setores. Segundo rumores, sistemas de armas experimentais, tecnologias de propulsão não convencionais e veículos não tripulados faziam parte do arsenal dos projetos desenvolvidos na base. Embora detalhes específicos permaneçam em sigilo, as inovações nesses campos influenciaram o desenvolvimento de tecnologias tanto para fins militares quanto civis. A tecnologia stealth, furtiva, por exemplo, evoluiu desde as primeiras aeronaves até sua aplicação em várias plataformas, incluindo drones e navios de guerra. As pesquisas realizadas na Área 51 para reduzir as assinaturas de radar e infravermelho de veículos
resultaram em avanços que aumentaram a eficácia das operações militares e, ao mesmo tempo, minimizaram os riscos para o pessoal envolvido. Além disso, a Área 51 foi um local de testes para sistemas avançados de vigilância e reconhecimento. Esses sistemas, projetados para coletar informações a grandes distâncias e altitudes, são de importância vital para a segurança nacional. A capacidade de monitorar comunicações, empregar sensores de imagem de alta resolução e realizar vigilância eletrônica a partir de plataformas aéreas altamente secretas proporcionou aos Estados Unidos uma vantagem significativa no cenário global. Os avanços desenvolvidos na Área 51 no campo da engenharia aeroespacial também tiveram aplicações civis. As pesquisas em aerodinâmica, materiais compostos e sistemas de propulsão contribuíram para o desenvolvimento de aeronaves comerciais mais eficientes e seguras. Dessa forma, as inovações impulsionadas por projetos classificados encontraram caminho até a vida cotidiana das pessoas, aprimorando a indústria da aviação e o transporte em geral. A Área 51 também teve papel essencial no desenvolvimento de tecnologias de simulação e treinamento. Simulações de voo avançadas e ambientes virtuais criados para testes e treinamentos sob condições extremamente realistas revolucionaram a maneira como pilotos e militares se preparam para suas missões. Essas tecnologias permitiram que os Estados Unidos mantivessem uma força altamente qualificada e pronta para atuar em uma ampla variedade de cenários com máxima eficiência operacional. O manto de segredo e as extensas medidas de segurança que envolvem a Área 51 são parte fundamental de sua aura misteriosa. No entanto, essa segurança e esse sigilo são essenciais para proteger as operações confidenciais e os projetos de ponta conduzidos ali. Desde sua fundação, a Área 51 foi concebida como um refúgio para inovações militares e tecnológicas, longe de olhares curiosos, mas a geografia é apenas o começo. As medidas de segurança implementadas vão muito além do isolamento físico. Os limites da base são cuidadosamente protegidos por cercas, sensores eletrônicos e patrulhas de segurança. Placas de advertência alertam contra a entrada não autorizada, mencionando explicitamente as consequências legais e o uso potencial da força. Esses guardiões terrestres representam apenas a primeira camada de um sistema de defesa em múltiplos níveis, projetado para proteger os segredos da Área 51. Sistemas avançados de radar e vigilância aérea monitoram o espaço aéreo sobre e ao redor da base, formando uma espécie de cúpula virtual impenetrável. Esse espaço aéreo restrito, conhecido como R4808N, é monitorado 24 horas por dia para impedir tentativas de sobrevoo não autorizado. Aeronaves que entram inadvertidamente nessa zona são rapidamente interceptadas e escoltadas para fora. Dentro da própria base, as medidas de segurança também são rigorosas. O acesso a diferentes setores é altamente regulado, exigindo verificações de segurança, autorizações específicas e credenciais adequadas. A gestão das informações segue o princípio do need to know, necessidade de saber, o que significa que o acesso aos detalhes dos projetos é restrito apenas aos diretamente envolvidos. Essa compartimentação garante que o conhecimento sobre programas em desenvolvimento permaneça confidencial, mesmo dentro da própria instalação. A tecnologia de vigilância na Área 51 inclui câmeras de segurança de última geração, sensores de movimento e sistemas de alarme contra intrusões. Esses sistemas são projetados para detectar atividades suspeitas e garantir uma resposta rápida a qualquer violação de segurança. O pessoal que trabalha na Área 51 também está sujeito a medidas rigorosas. Os funcionários passam por extensas verificações de antecedentes e são obrigados a assinar acordos de confidencialidade, comprometendo-se a manter em segredo a natureza de seu trabalho. Muitos deles são transportados para a base em aviões não identificados, popularmente conhecidos como voos Janet, que partem de terminais privados em Las Vegas. Isso mantém a discrição sobre quem entra e sai da base. As primeiras teorias da conspiração. O surgimento das teorias da conspiração sobre a Área 51 remonta ao caráter altamente secreto de suas operações. A base foi criada na década de 1950 como parte de um projeto para desenvolver aviões espiões, mas sua existência só foi reconhecida publicamente pelo governo dos Estados Unidos décadas depois.
Essa falta de transparência, somada às rigorosas medidas de segurança que cercam a Área 51, plantou sementes de desconfiança e especulação. Quando começaram a surgir relatos frequentes de avistamentos de aeronaves desconhecidas e fenômenos aéreos não identificados nas proximidades da base, o público passou a associar esses incidentes a atividades secretas conduzidas dentro dela. Muitos desses avistamentos poderiam ser explicados pelos testes de aeronaves experimentais e de tecnologias furtivas desenvolvidas ali. No entanto, a ausência de explicações oficiais deu espaço para teorias ainda mais extravagantes. O incidente de Roswell. O incidente de Roswell, ocorrido em 1947, teve papel crucial na ligação da base com extraterrestres e OVNIs, embora tenha acontecido antes da criação oficial da Área 51 e a centenas de quilômetros de distância. A recuperação de destroços de um objeto desconhecido em Roswell, Novo México, e as subsequentes teorias sobre espaçonaves e corpos alienígenas foram associadas ao mistério da Área 51, levando muitos a acreditar que a base abrigava tecnologia e seres de outros mundos. Com o passar dos anos, pessoas que afirmaram ter trabalhado na base contaram histórias sobre tecnologias avançadas e encontros extraterrestres ocorridos na Área 51. Embora raramente acompanhadas de provas concretas, essas alegações, combinadas ao ambiente de sigilo, bastaram para fortalecer a crença de que a base seria um centro de atividades paranormais ou alienígenas. Filmes, séries e livros exploraram e ampliaram essas narrativas de encobrimento governamental, tecnologia alienígena e conspirações secretas, tornando cada vez mais tênue a fronteira entre ficção e realidade para o público. O surgimento da internet e das redes sociais acelerou ainda mais a propagação dessas teorias, permitindo que ideias e especulações sobre a Área 51 se espalhassem e evoluíssem a uma velocidade sem precedentes. Fóruns online, sites especializados e canais de vídeo tornaram-se plataformas para a troca de histórias entre teóricos da conspiração e curiosos, muitas vezes sem qualquer verificação crítica dos fatos. O caso Roswell. O incidente de Roswell se tornou um dos eventos mais icônicos e controversos da história da ufologia e das teorias da conspiração. No verão de 1947, relatou-se a descoberta, nas proximidades de Roswell, Novo México, de destroços que alguns inicialmente descreveram como um objeto voador não identificado. Esse evento desencadeou uma série de acontecimentos e especulações que, com o tempo, associaram Roswell à Área 51. Criando uma conexão cultural popular entre os dois e alimentando teorias sobre encobrimentos governamentais e tecnologia extraterrestre. O caso começou quando um fazendeiro local encontrou destroços espalhados por suas terras. Entre eles havia pedaços metálicos e um tipo de papel metálico que, após ser amassado, aparentemente retornava à forma original. Intrigado, o fazendeiro informou as autoridades locais, o que levou à intervenção do exército. A reação inicial dos militares, um comunicado público afirmando ter recuperado um disco voador, foi rapidamente alterada, com a nova explicação de que os destroços provinham de um balão de vigilância atmosférica. Essa mudança de narrativa oficial semeou desconfiança e alimentou especulações. Muitos começaram a questionar a veracidade da explicação do balão meteorológico, especulando que o governo ocultava informações sobre o contato com tecnologia, ou até mesmo com seres extraterrestres. Anos mais tarde, a Área 51 tornou-se o epicentro dessas teorias, apesar da distância e do tempo que a separavam do incidente original em Roswell. A conexão entre Roswell e a Área 51 foi reforçada por declarações de pessoas que alegavam ter conhecimento interno das operações da base. Entre elas, estavam afirmações de que a tecnologia recuperada em Roswell teria sido levada à Área 51 para estudo e engenharia reversa, com o objetivo de adaptar avanços tecnológicos alienígenas para aplicações militares e aeroespaciais. Essas histórias ganharam força e se espalharam amplamente, impulsionadas pelo fascínio público por vida extraterrestre e mistérios não resolvidos. A falta de transparência sobre as atividades na Área 51 apenas alimentou ainda mais essas especulações, criando um ciclo de rumores e teorias que perdura até hoje. Em filmes, livros e programas de televisão, possíveis conexões entre Roswell e a Área 51 foram exploradas e ampliadas, misturando fatos com ficção,
de modo que muitas vezes é difícil para o público distinguir entre realidade e especulação. Relatos de experiências. Ao longo dos anos, várias pessoas afirmaram ter trabalhado na Área 51 e observado fenômenos e tecnologias que desafiam o entendimento convencional. Um dos casos mais notórios é o de Bob Lazar, que em 1989 surpreendeu o mundo com suas declarações em uma entrevista televisiva. Lazar afirmou ter trabalhado em uma instalação próxima à Área 51, conhecida como S4, onde, segundo ele, sua função era ajudar na engenharia reversa de uma nave extraterrestre. Ele descreveu em detalhes a tecnologia de antigravidade que supostamente propulsionava a nave, uma fonte de energia desconhecida e o design incomum do veículo, alegando que ele não havia sido feito para humanos. Apesar das dúvidas sobre suas credenciais acadêmicas e sua credibilidade, as alegações de Lazar encontraram eco entre aqueles que já suspeitavam de atividades secretas na Área 51. Seu relato levou à ideia de que o governo dos Estados Unidos possuía tecnologia avançada, possivelmente de origem extraterrestre, e que havia um esforço em curso para compreender e reproduzir essa tecnologia. Outro depoimento veio de um engenheiro aeronáutico aposentado, que afirmou ter tido experiências semelhantes ao trabalhar em projetos secretos na Área 51. Essa pessoa falou sobre sistemas de propulsão e energia que iam além do conhecimento científico e tecnológico humano conhecido, sugerindo que tais avanços poderiam ter origem no estudo de artefatos extraterrestres recuperados. Alguns testemunhos vão além da tecnologia e afirmam que ocorreram encontros com seres não humanos dentro das instalações. Encontros próximos com seres extraterrestres. Um relato recorrente é a alegação de que a Área 51 abriga não apenas tecnologia alienígena, mas também seres não humanos, seja como parte de um acordo mútuo ou como consequência da recuperação de naves acidentadas. De acordo com esses relatos, cientistas e militares na base teriam tido interações diretas com essas entidades, trabalhando juntos em projetos ou tentando se comunicar para compreender melhor sua tecnologia e intenções. Algumas testemunhas descreveram esses seres como semelhantes às representações populares de alienígenas, com corpos delgados, cabeças grandes e olhos proeminentes. Esses relatos frequentemente mencionam as habilidades tecnológicas e de comunicação avançadas dessas criaturas, sugerindo que elas dominam uma ciência muito além do entendimento humano atual. Entretanto, essas alegações devem ser tratadas com alto grau de ceticismo. A falta de provas verificáveis e a impossibilidade de confirmar esses relatos por fontes independentes levantam sérias dúvidas sobre sua veracidade. Também deve ser considerada a possibilidade de desinformação ou histórias inventadas. Em alguns casos, histórias sobre encontros dentro da Área 51 podem ter sido parte de campanhas de distração, destinadas a desviar a atenção das verdadeiras atividades da base, ou simplesmente resultado do fascínio público pelo desconhecido e pelo tema extraterrestre. A cultura popular. A Área 51 deixou de ser apenas uma base militar secreta e se tornou um ícone da cultura popular, retratada em filmes, séries de TV e literatura. No cinema, foi cenário de inúmeras histórias que abordam temas como invasões alienígenas, tecnologias secretas e conspirações governamentais. Filmes como Independence Day usaram a Área 51 como local central, onde os protagonistas se unem para contra-atacar invasores extraterrestres utilizando a tecnologia alienígena armazenada na base. Essa representação reforça a ideia de que a Área 51 é um centro de pesquisa avançada e um depósito de segredos bem guardados. Na televisão, séries como Arquivo X exploraram o mistério em torno da base e o véu de segredo que a envolve. Na literatura, a Área 51 também foi amplamente explorada, com uma grande variedade de livros, desde ficção científica até obras de não-ficção. Autores usaram a base como cenário para aventuras e especulações sobre o que realmente acontece dentro de suas instalações altamente protegidas. Essas obras frequentemente brincam com a linha tênue entre realidade e imaginação, deixando o leitor se perguntar o quanto disso pode ser verdade. A influência da Área 51 sobre a cultura popular se estende ainda à música e aos videogames, inspirando canções e servindo de cenário para jogos que tratam de temas de ficção científica e operações militares. Visitas e avistamentos. O fascínio pela Área 51 levou muitas pessoas, apesar das rígidas medidas de segurança
e advertências do governo dos Estados Unidos a tentar se aproximar de seus misteriosos limites. Essas tentativas vão desde simples excursões turísticas até esforços mais sérios para documentar e compreender o que acontece na base. Muitos visitantes se contentam em observar do lado de fora dos limites legais, usando binóculos e câmeras de longo alcance para registrar atividades incomuns. De pontos de observação, os entusiastas têm uma ampla visão do complexo. Embora esses locais não ofereçam detalhes claros sobre as operações internas da Área 51, a proximidade da base já é por si só uma experiência emocionante para muitos. Alguns visitantes relataram luzes misteriosas e movimentos de voo incomuns, que não se assemelhavam a voos comerciais ou militares conhecidos. Embora essas observações possam ter explicações convencionais, como testes de aeronaves experimentais, para os observadores, elas servem como prova de atividades secretas ocorrendo dentro da base. Particularmente notáveis são as histórias daqueles que tentaram ultrapassar os limites da instalação. Essas tentativas raramente terminam bem. Invasores são presos, multados ou, em alguns casos, enfrentam consequências mais graves. Além dos avistamentos e visitas, algumas pessoas passaram a organizar excursões e tours ao redor da Área 51, aproveitando o interesse público pela base. Esses passeios combinam história, teorias conspiratórias e observação, permitindo aos participantes explorar o mistério da Área 51 de forma organizada e segura. Na era digital, as redes sociais e as plataformas de vídeo tornaram possível compartilhar essas histórias e experiências com um público global. Vídeos de luzes desconhecidas, aeronaves experimentais e relatos pessoais de encontros com a segurança da base aumentaram ainda mais a curiosidade e o debate em torno da Área 51. Eventos notáveis. Em 1996, a Área 51 voltou a chamar a atenção quando o geógrafo e professor universitário Jeffrey T. Richardson obteve, por meio de um pedido com base na Lei de Liberdade de Informação, FOIA, documentos que confirmaram oficialmente pela primeira vez a existência da Área 51. Essa revelação, contudo, não trouxe detalhes sobre operações específicas dentro da base, mas forneceu uma confirmação parcial das especulações sobre seu propósito. Outro momento importante na história recente da Área 51 foi sua ampliação em 2015, quando o governo dos Estados Unidos adquiriu terras adicionais ao redor da base, afastando ainda mais a área visível ao público e restringindo o acesso visual às instalações. Essa expansão foi vista por muitos como uma tentativa de aumentar a segurança e manter o sigilo das atividades, o que gerou protestos de proprietários locais e defensores da transparência. O evento Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Invadam a Área 51, eles não podem parar todos nós. Realizado em 2019, tornou-se um fenômeno viral, com milhões de pessoas aderindo a um chamado nas redes sociais para invadir a Área 51 e revelar seus segredos. Embora tenha começado como uma piada, a reação massiva online levou as autoridades a tomar precauções sérias. O evento acabou se transformando em uma celebração pacífica nas proximidades da Área 51, com menos participantes do que o esperado, mas que destacou o persistente fascínio público em torno da base. Em resposta à crescente curiosidade, a CIA divulgou em 2013 documentos detalhando a história e o propósito da instalação, confirmando seu uso em programas de teste de aviões espiões durante a Guerra Fria. Essa revelação forneceu informações legítimas sobre o papel histórico da Área 51 na segurança nacional, mas deixou muitas perguntas sobre suas atividades atuais sem resposta. As teorias mais recentes. Na era da informação, as teorias e especulações sobre a Área 51 evoluíram, refletindo os avanços tecnológicos contemporâneos e as mudanças na percepção pública. Embora as teorias clássicas sobre OVNIs e tecnologia alienígena ainda sejam populares, novas ideias surgiram, impulsionadas pelo progresso tecnológico, pela geopolítica global e pela influência cultural. Uma das teorias atuais sugere que a Área 51 está fortemente envolvida no desenvolvimento de tecnologias avançadas de vigilância. Essa hipótese baseia-se no crescente interesse e dependência dos serviços de inteligência em fontes eletrônicas e digitais de informação. Entusiastas especulam que a base pode estar testando satélites espiões de nova geração,
tecnologias de interceptação de comunicações e sistemas de inteligência artificial voltados ao processamento de dados. Outra linha de especulação gira em torno da guerra cibernética e da defesa contra ameaças digitais, dada a importância crítica da segurança cibernética no contexto global atual. Alguns acreditam que a Área 51 pode estar na vanguarda da criação de defesas contra ataques cibernéticos, bem como do desenvolvimento de capacidades ofensivas no ciberespaço. A hipótese do avanço em propulsão também ganhou força nos círculos teóricos sobre a Área 51. À medida que a corrida espacial e o interesse pela exploração de Marte e além aumentam, há especulações de que a base possa estar pesquisando novas formas de propulsão espacial. Isso poderia incluir tecnologias exóticas, como a propulsão termonuclear, ou teorias ainda mais especulativas, como o motor de dobra espacial, Warp Drive. Em consonância com o foco crescente na exploração espacial, alguns sugerem que a Área 51 poderia estar envolvida em projetos relacionados à defesa planetária. Por exemplo, sistemas para detecção e neutralização de asteroides potencialmente perigosos. Essa teoria é alimentada pela crescente conscientização sobre os riscos que esses objetos representam para a Terra. Além disso, a interseção entre biotecnologia e defesa levou a especulações sobre programas secretos destinados a aumentar as capacidades humanas, seja por meio de modificações genéticas, exoesqueletos avançados ou interfaces cérebro-computador. Segundo teóricos, esses projetos poderiam estar sendo desenvolvidos em instalações como a Área 51, onde podem ser conduzidos longe do escrutínio público e ético. As teorias persistentes relacionadas a OVNIs e extraterrestres também foram adaptadas aos tempos modernos. Algumas especulações recentes sugerem que a Área 51 poderia estar envolvida em programas de intercâmbio cultural ou tecnológico com civilizações extraterrestres, possivelmente no contexto de acordos globais secretos. Bob Lazar, Jeremy Corbell e Joe Rogan. A participação de Bob Lazar e Jeremy Corbell no podcast de Joe Rogan marcou um momento singular na discussão pública sobre a Área 51 e as alegações de tecnologia alienígena. Bob Lazar, uma figura polêmica no mundo da ufologia, afirma há décadas ter trabalhado em uma instalação secreta próxima à Área 51, onde teria visto tecnologia extraterrestre. Jeremy Corbell, cineasta conhecido por seus documentários sobre fenômenos inexplicáveis, ajudou a trazer novamente a história de Lazar à atenção pública com seu filme Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. Durante o podcast, Lazar reiterou suas alegações de que foi contratado nos anos 1980 para fazer engenharia reversa de uma nave alienígena em uma instalação chamada S4, próxima ao Groom Lake. Ele descreveu em detalhes a tecnologia avançada que supostamente viu, incluindo sistemas de propulsão antigravitacional, afirmando que eram incompreensíveis para a ciência humana da época. Corbell, por sua vez, falou sobre suas experiências ao investigar a história de Lazar e explicou por que concluiu que ela merecia ser contada. Ele argumentou que, independentemente de se acreditar ou não nas afirmações de Lazar, a história levanta questões importantes sobre segredos governamentais e sobre a possível existência de tecnologias que poderiam revolucionar nossa compreensão da física e da engenharia. O podcast também abordou críticas e o ceticismo em torno das alegações de Lazar. Muitos questionaram a veracidade de sua história, apontando inconsistências e a falta de provas concretas que sustentassem suas declarações. Lazar e Corbell discutiram esses pontos, com Lazar reafirmando a autenticidade de sua experiência e Corbell destacando a necessidade de uma investigação crítica, porém aberta. Um tema recorrente na conversa foi o impacto pessoal e profissional que essas revelações tiveram na vida de Lazar. Ele afirmou ter sido alvo de buscas e intimidações por parte das autoridades, em tentativas de silenciá-lo, o que, segundo ele, seria uma prova dos esforços do governo para esconder a verdade sobre a Área 51 e seus projetos secretos. O elemento 115. Bob Lazar sugeriu que o elemento 115, também conhecido como moscóvio, seria a fonte de energia usada na propulsão das naves extraterrestres que ele teria visto e estudado. Do ponto de vista científico, o moscóvio foi sintetizado pela primeira vez em 2003 por cientistas russos e americanos, anos após Lazar ter feito suas alegações. O elemento possui uma meia-vida extremamente curta,
o que levanta dúvidas sobre sua utilidade prática como fonte de energia sustentável. A síntese do elemento 115 requer equipamentos altamente especializados e produz átomos que existem apenas por frações de segundo antes de se desintegrarem. Isso torna improvável sua aplicação em tecnologias de propulsão avançadas, pelo menos com o conhecimento e a tecnologia atuais. Não existem evidências empíricas da existência de uma forma estável do elemento 115, nem provas verificáveis de tecnologia extraterrestre na Terra. Além disso, as propriedades físicas e químicas conhecidas do moscóvio não coincidem com as descrições dadas por Lazar sobre sua suposta funcionalidade em sistemas de propulsão. Embora a síntese do moscóvio represente um feito científico legítimo, sua associação com tecnologias avançadas e extraterrestres não tem base na pesquisa científica estabelecida. O Projeto Blue Book, que funcionou de 1952 a 1969, tinha como objetivo determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional e analisar dados relacionados a avistamentos. Ao longo de seus anos de operação, o projeto reuniu milhares de relatos de OVNIs, muitos dos quais foram explicados como fenômenos naturais ou aeronaves convencionais. No entanto, uma pequena porcentagem dessas observações permaneceu sem explicação, alimentando especulações públicas e o interesse por atividades extraterrestres. A possível ligação entre o projeto Blue Book e a Área 51 tem sido alvo de debates. Alguns teóricos da conspiração acreditam que os relatórios não explicados do projeto poderiam estar relacionados a tecnologias experimentais testadas na Área 51, ou até mesmo a artefatos extraterrestres. A hipótese é que a Área 51 teria servido como local de investigação para os casos mais enigmáticos do projeto Blue Book, usando seu isolamento e alto nível de segurança para manter as investigações mais sensíveis em segredo. No entanto, não há provas documentais que liguem diretamente o projeto Blue Book à Área 51. Nos relatórios liberados do projeto, a Área 51 não é mencionada, e as atividades conhecidas da base estavam principalmente relacionadas ao desenvolvimento de tecnologia aeronáutica avançada e não à pesquisa de OVNIs. A falta de evidências concretas não impediu a continuação das especulações, e a relação entre o projeto Blue Book e a Área 51 continua sendo tema de debate entre entusiastas e céticos. Além disso, a liberação de documentos relacionados ao projeto Blue Book e as declarações oficiais sobre a Área 51 pouco contribuíram para dissipar as teorias da conspiração. Poderia haver extraterrestres na Área 51? Do ponto de vista científico, essa questão exige uma análise rigorosa das possibilidades, das evidências disponíveis e das explicações alternativas. Em primeiro lugar, não existem provas públicas que vinculem diretamente a Área 51 a extraterrestres ou a espaçonaves não humanas. As alegações sobre alienígenas na base são, em sua maioria, baseadas em teorias conspiratórias e depoimentos não confirmados. Sob a ótica científica, a existência de vida extraterrestre continua sendo uma possibilidade. A imensidão do universo, com trilhões de galáxias que abrigam trilhões de estrelas e possivelmente trilhões de planetas, torna plausível a ideia de que possa existir vida em algum lugar fora da Terra. No entanto, a ausência de provas concretas de vida inteligente extraterrestre, especialmente nas proximidades da Terra, levanta questões sobre a probabilidade de que tal vida tenha alcançado nosso planeta e, em particular, a Área 51. A hipótese de que alienígenas possam estar presentes na Área 51 implicaria não apenas a sua existência, mas também a capacidade de percorrer distâncias interestelares. Com base em nosso atual entendimento científico, isso exigiria tecnologias e fontes de energia que vão além das nossas capacidades atuais. Entre essas dificuldades estão os imensos desafios das distâncias entre as estrelas, os limites da velocidade da luz e as exigências energéticas de viagens espaciais de longa duração. Além disso, provas concretas de tecnologia extraterrestre ou restos biológicos em Área 51 nunca foram confirmadas de forma independente pela comunidade científica. Alegações sobre engenharia reversa de tecnologia alienígena ou encontros com seres não humanos não atendem aos padrões de evidência exigidos pela pesquisa científica rigorosa, como revisão por pares e reprodutibilidade. OVNIs ou tecnologia em desenvolvimento. A observação de objetos voadores não identificados, OVNIs,
nas proximidades da Área 51, gerou intensos debates sobre sua origem. Essas aparições seriam indícios de visitantes extraterrestres ou apenas avistamentos de aeronaves em desenvolvimento dentro da própria base. Desde aviões espiões como o U-2 até tecnologias furtivas como as do F-117 Nighthawk, a base tem sido líder no desenvolvimento aeroespacial. É razoável especular que alguns avistamentos de OVNIs possam, de fato, ser testes de protótipos avançados ou tecnologias experimentais ainda não reveladas ao público. O caráter secreto dessas operações, combinado com as capacidades avançadas dessas aeronaves, pode explicar as características incomuns observadas nesses OVNIs, como manobras em velocidades e ângulos extraordinários. Por outro lado, a hipótese extraterrestre sugere que alguns avistamentos de OVNIs seriam naves controladas por inteligências não humanas. Essa teoria se baseia na aparente capacidade desses objetos de realizar manobras que ultrapassam a tecnologia humana conhecida, bem como em relatos de encontros e abduções. Contudo, essa hipótese enfrenta o grande obstáculo da ausência de provas físicas concretas que comprovem a existência de tecnologia alienígena na Terra. A divulgação de vídeos e relatórios pelo Pentágono, nos últimos anos, aumentou a credibilidade da existência dos OVNIs, mas sem confirmar sua origem. Esses documentos mostram encontros de pilotos militares com objetos que apresentam habilidades de voo extraordinárias, mas não oferecem explicações definitivas sobre sua natureza ou procedência. Como a base está localizada em uma região remota e com espaço aéreo restrito, ela oferece um ambiente ideal para testes secretos, o que pode contribuir para a alta incidência de avistamentos de OVNIs na região. A coincidência geográfica entre uma instalação de testes altamente avançada e uma frequência elevada de avistamentos sugere que ao menos parte desses fenômenos possa ser atribuída a atividades humanas. Uma teoria fascinante: engenharia reversa de artefatos alienígenas. Uma das teorias mais persistentes e intrigantes sobre a Área 51 afirma que o local é usado para pesquisar e reverter tecnologias alienígenas recuperadas. De acordo com essa teoria, artefatos de origem não humana, incluindo espaçonaves e tecnologias associadas, teriam sido levados para a Área 51 para análise e replicação. Os defensores dessa hipótese frequentemente citam o incidente de Roswell, em 1947, como possível origem desses artefatos extraterrestres. A ideia da engenharia reversa consiste em desmontar e analisar um dispositivo para entender como ele funciona e reproduzir sua tecnologia. Isso significaria que pesquisadores tentariam decifrar os princípios científicos e tecnológicos que permitem a essas naves realizar feitos aparentemente contrários às leis conhecidas da física. Essas naves seriam capazes de atingir velocidades incríveis, manobrar em ângulos impossíveis e voar sem emissões visíveis ou sonoras. Uma das tecnologias supostamente derivadas desses dispositivos seria o propulsor antigravitacional, que permitiria viagens sem a necessidade de combustíveis convencionais, superando assim as limitações da tecnologia de foguetes. Outras áreas de interesse incluem sistemas avançados de energia, materiais com propriedades únicas e capacidades de camuflagem aprimoradas. Mas tudo isso levanta a pergunta: seria possível para os humanos compreender uma tecnologia milhares de anos mais avançada que a nossa? A capacidade de entender e manipular tal tecnologia dependeria de vários fatores, desde a natureza da própria tecnologia até a flexibilidade e adaptabilidade da mente humana. Primeiro, uma tecnologia avançada pode basear-se em princípios físicos e científicos que ainda não descobrimos ou compreendemos totalmente. Assim como a eletricidade ou a teoria quântica pareceriam mágicas para civilizações antigas, tecnologias alienígenas poderiam se fundamentar em conceitos além do nosso atual entendimento. Além disso, tais tecnologias poderiam empregar materiais e processos desconhecidos, o que tornaria sua análise e compreensão ainda mais difíceis. A capacidade de manipular a matéria em nível nanométrico ou até subatômico, ou o uso de formas de energia ainda inimagináveis, poderia ser essencial para esse tipo de avanço. A interação com uma tecnologia tão sofisticada também apresentaria desafios. Interfaces intuitivas e autoexplicativas poderiam facilitar o uso humano, mas
Se essas tecnologias fossem concebidas para seres com sentidos, capacidades cognitivas ou formas de comunicação diferentes, seu uso por humanos poderia ser simplesmente incompreensível. A lacuna de conhecimento poderia ser parcialmente reduzida pela engenharia reversa, um processo que consiste em desmontar um artefato para entender como ele funciona. Porém, isso pressupõe que os princípios básicos dessa tecnologia sejam acessíveis ou compreensíveis aos pesquisadores humanos, algo que não é garantido se ela for milhares de anos mais avançada. O contexto cultural e científico no qual uma tecnologia avançada é descoberta também influenciaria nossa capacidade de compreendê-la. Uma sociedade com base sólida em ciência e tecnologia, aberta a novas ideias e conceitos, teria mais chances de assimilar e entender tais avanços do que uma sociedade menos científica ou resistente a mudanças. Outras teorias. As teorias sobre OVNIs relacionadas à Área 51 são diversas, variando de explicações científicas a especulações de ficção científica. Este capítulo analisa algumas delas, algumas mais plausíveis que outras, além das teorias sobre tecnologia secreta, protótipos futuristas ou artefatos alienígenas. 1. Viajantes do tempo. Uma teoria altamente especulativa afirma que alguns OVNIs seriam veículos de viagem temporal, possivelmente vindos de civilizações humanas do futuro. Essa ideia se baseia na hipótese de que a Área 51 estaria envolvida em pesquisas experimentais sobre a manipulação do espaço-tempo. 2. Fenômenos naturais inexplicáveis. Outra explicação sugere que alguns avistamentos seriam fenômenos atmosféricos ou astronômicos raros, interpretados erroneamente como naves espaciais. As condições únicas do deserto ao redor da Área 51 poderiam contribuir para o surgimento desses fenômenos. 3. Projeções holográficas. Há quem especule que alguns OVNIs seriam o resultado de projeções holográficas avançadas, usadas em programas de guerra psicológica ou experimentos de camuflagem. Essa tecnologia criaria ilusões ópticas convincentes no céu, confundindo observadores desavisados. 4. Interferências eletromagnéticas. Alguns acreditam que testes de armas eletromagnéticas ou de sistemas de radar na Área 51 poderiam causar anomalias visuais no céu, que testemunhas interpretam erroneamente como OVNIs. 5. Percepções psicológicas. Essa teoria propõe que o mistério que envolve a Área 51 leva as pessoas a interpretar qualquer objeto aéreo não identificado como um OVNI, especialmente em uma região já impregnada de folclore extraterrestre. 6. Dispositivos de vigilância avançados. Finalmente, alguns sugerem que certos OVNIs podem ser equipamentos de vigilância de última geração, utilizando tecnologias como levitação magnética ou sistemas de propulsão não convencionais para fins de monitoramento aéreo. Projeto Abigail. Mito ou realidade? A Área 51 é um dos temas que mais despertam o interesse de internautas fascinados por mistérios e fenômenos estranhos. Muitas histórias são contadas, algumas verdadeiras, outras inventadas e outras misturando verdade e ficção. A história do Projeto Abigail gira em torno de Abigail Wester, uma brilhante estudante cujo destino tomou um rumo sombrio quando ela se tornou parte de um experimento na Área 51. Seu pai, Albert Wester, era um cientista envolvido em uma série de experimentos complexos conduzidos na instalação após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Área 51 foi reconfigurada para fins militares e científicos. O projeto exigia um voluntário de máxima confiança, devido à natureza sensível dos experimentos, que se concentravam na anatomia humana. Abigail, uma estudante curiosa que pesquisava a Área 51 para um projeto universitário, voluntariou-se como cobaia, sem imaginar as consequências terríveis que se seguiriam. Os experimentos realizados em Abigail teriam provocado mudanças físicas grotescas, transformando-a em algo quase irreconhecível como humano, algo semelhante a um monstro. Supostamente, sua pele tornou-se anormalmente enrugada, seus dentes cresceram de forma alarmante e suas funções cognitivas se deterioraram, levando-a a um estado inumano. Apesar dos pedidos de vários cientistas para encerrar o experimento e tentar trazer Abigail de volta ao seu estado original, o dano era irreversível. Seu corpo havia se tornado dependente das substâncias que lhe foram administradas, marcando o início do chamado Projeto Royal Abigail.
A história toma um rumo ainda mais sombrio com o suposto suicídio de Albert Wester, que, desesperado diante da monstruosa transformação de sua filha, tirou a própria vida. Em sua última carta, ele pedia por sua recuperação, ou ao menos por um fim digno para o sofrimento que enfrentava. Contra sua vontade, foi tomada a decisão de deixar a criatura morrer de fome, numa tentativa de apagar do mundo o experimento fracassado. Porém, na primeira noite dessa sentença cruel, Abigail conseguiu escapar, uma fuga audaciosa que deixou para trás um rastro de destruição e os corpos sem vida dos guardas. Esse evento desencadeou rumores e especulações sobre sua possível presença contínua nas sombras da Área 51. Embora o projeto Abigail se destaque por seu horror e tragédia, suas raízes estão na folclore da internet, especialmente em um gênero conhecido como creepypasta. Essas histórias são lendas ou imagens relacionadas ao terror, copiadas e compartilhadas pela internet, ganhando popularidade por suas narrativas assustadoras e o mistério que as envolve. A história do projeto Abigail lembra o experimento Biosphere 2, realizado em 1992, cujo objetivo era estudar a sobrevivência humana em ecossistemas controlados. Processos judiciais. Ao longo dos anos, a base Área 51 esteve no centro de diversas disputas legais, que variavam desde questões de acesso público até preocupações com a saúde dos trabalhadores. Um dos casos judiciais mais notáveis ligados à Área 51 envolveu antigos funcionários da base, que em meados da década de 1990 moveram um processo judicial. Eles alegaram ter sido expostos a resíduos tóxicos e práticas inseguras de incineração dentro das instalações. O caso destacou a tensão existente entre a necessidade de manter operações de segurança nacional em sigilo e a obrigação do governo de proteger a saúde e segurança de seus funcionários. A disputa levantou questões difíceis sobre o equilíbrio entre esses interesses, especialmente quando o governo invocou o privilégio de segredo de Estado para impedir a divulgação de informações confidenciais durante o julgamento. Esse privilégio é uma doutrina jurídica que permite ao governo negar a divulgação de dados em um processo judicial, caso tal divulgação possa prejudicar a segurança nacional. Outro ponto de conflito jurídico envolveu o acesso ao espaço aéreo e aos terrenos ao redor da Área 51. Entusiastas e curiosos que se aventuraram muito perto da base enfrentaram advertências severas e, em alguns casos, prisões efetuadas pelas forças de segurança. A ampliação da zona de segurança da Área 51 também gerou disputas legais, especialmente quando o governo dos Estados Unidos tentou adquirir terras adicionais para aumentar a área de proteção ao redor da base. Além disso, houve impugnações legais relacionadas ao meio ambiente na região em torno da Área 51. Grupos ambientalistas e ativistas expressaram preocupação com os impactos das atividades da base sobre o ecossistema desértico local. Esses grupos recorreram a ações judiciais para pressionar o governo a divulgar mais informações sobre as práticas da base e garantir que as normas ambientais fossem respeitadas. Comparações globais. A Área 51, com sua aura de mistério e sigilo, não é uma anomalia em escala global. Outros países também possuem instalações militares secretas. Um dos exemplos mais diretos encontra-se na Rússia, com locais como Kapustin Yar. Fundado em 1946, esse local foi o centro de desenvolvimento e testes de mísseis antiaéreos, intercontinentais e, supostamente, de tecnologias de aeronaves não convencionais. Assim como a Área 51, Kapustin Yar foi alvo de inúmeras teorias da conspiração envolvendo OVNIs e tecnologia extraterrestre. No Reino Unido, há o Porton Down, um centro de pesquisa científica do Ministério da Defesa, conhecido por seus trabalhos em guerra química e biológica. Embora sua existência não seja secreta, muitas das atividades realizadas ali são confidenciais, o que gera especulações e controvérsias, especialmente no que diz respeito a testes realizados em seres humanos. A China, por sua rápida expansão militar e tecnológica, possui áreas semelhantes à Área 51, como a Base 51 em Lop Nur, um antigo campo de testes nucleares que também foi usado para testes de foguetes e tecnologias espaciais. A opacidade do governo chinês quanto às suas capacidades militares e tecnológicas desperta curiosidade e preocupação em escala mundial. Na Austrália, encontra-se o Pine Gap,
uma estação de rastreamento de satélites operada em conjunto com os Estados Unidos, localizada próxima a Alice Springs. Embora oficialmente classificada como uma instalação de vigilância, acredita-se que desempenhe um papel crucial na coleta de informações e em operações militares, o que gera debates sobre soberania e privacidade. Em Israel, a base do Centro de Pesquisa Nuclear do Negev, em Dimona, é outro exemplo de uma instalação militar envolta em mistério. Embora oficialmente dedicada à pesquisa, é amplamente suspeito que exerça um papel-chave no programa nuclear não declarado de Israel, um tema que desperta fortes especulações e preocupações regionais e globais. Impactos e preocupações ambientais. Apesar do véu de mistério que cobre a Área 51, surgiram dúvidas sobre como as atividades realizadas ali podem afetar o meio ambiente desértico e a saúde das pessoas que trabalharam em suas instalações. Um dos maiores problemas ambientais é o descarte de resíduos tóxicos e perigosos. Reclamações e processos movidos por ex-funcionários trouxeram à luz práticas potencialmente nocivas, incluindo a queima a céu aberto de produtos químicos e materiais perigosos. Essas práticas poderiam não apenas contaminar o ar e o solo, mas também afetar a qualidade das águas subterrâneas, representando um risco tanto para os ecossistemas locais quanto para a saúde humana. Outro ponto preocupante são os impactos dos testes militares e experimentais na flora e fauna locais. O vasto deserto de Nevada, que circunda a Área 51, constitui um ecossistema frágil, onde diversas espécies de plantas e animais se adaptaram a condições extremas. Qualquer perturbação de habitat, seja por construções, testes de voo ou detonações, pode causar efeitos nocivos sobre a biodiversidade da região. Além disso, são realizados testes de aviões e outros veículos experimentais na Área 51, o que pode gerar ruído e poluição do ar. O ruído extremo pode alterar o comportamento da vida selvagem, enquanto as emissões de veículos e aeronaves contribuem para a degradação da qualidade do ar. A localização da Área 51 na bacia hidrográfica do Lago Groom também levanta questões específicas sobre o uso da água em um ambiente desértico. A operação da base exige uma grande quantidade de água, um recurso escasso no deserto. A extração de água para uso básico pode afetar o lençol freático e, consequentemente, a disponibilidade hídrica para os ecossistemas e comunidades locais. Ao longo dos anos, grupos ambientalistas e defensores da transparência têm exigido uma fiscalização mais rigorosa das atividades na Área 51. Eles argumentam que a base, independentemente da sensibilidade de suas operações de segurança nacional, não deveria estar isenta do cumprimento das leis e regulamentos ambientais aplicáveis a outras instalações e empresas. A cidade próxima de Rachel, localizada na Extraterrestrial Highway, aprendeu a valorizar sua proximidade com a base e tornou-se um ponto de encontro para aqueles interessados no fenômeno dos OVNIs e em teorias da conspiração. Essa pequena cidade soube aproveitar o mistério em torno da Área 51 e estabelecimentos locais como o Little Alley Inn oferecem hospedagem, refeições e souvenirs temáticos para os visitantes atraídos pela lenda da base. Fãs de OVNIs de ficção científica e curiosos em geral peregrinam até essas comunidades para ficarem o mais perto possível do famoso local. Esse fluxo de turistas trouxe receita adicional para os negócios locais e deu origem a uma pequena indústria de serviços dedicada a atender às necessidades dos visitantes, desde excursões até produtos temáticos. Além disso, a presença da Área 51 proporcionou empregos aos moradores das regiões próximas. Embora os detalhes específicos sobre as operações e contratações dentro da base sejam sigilosos, sabe-se que muitos residentes locais trabalham lá em diversas funções, desde cargos de segurança até apoio técnico e logístico. Entretanto, a relação entre a Área 51 e as comunidades locais nem sempre foi harmoniosa. As expansões da base e as restrições de acesso levaram a disputas sobre propriedade de terras e direito de acesso público. Alguns moradores e proprietários manifestaram preocupação com desapropriações e a perda de acesso a áreas que anteriormente eram de uso público, o que resultou em litígios e negociações com o governo. A infraestrutura local também foi afetada. O aumento do número de visitantes e a necessidade de apoiar as operações da base levaram a melhorias nas estradas e nas instalações de abastecimento das áreas vizinhas. Embora essas melhorias beneficiem as comunidades,
elas também refletem a influência predominante da base sobre o planejamento e o desenvolvimento regional.